Oi, gente! Hoje é Diquinha Moda Praia. Procura esse códigozinho lá na Shein que você vai ser direcionado para essa coleção linda, que tem várias peças com um ótimo preço para você ir aproveitar aquela prainha. Eu comprei esse maiô bem aqui, ó, que eu achei lindo, achei a minha cara. Boas compras para vocês e bom vídeo! A Casas Bahia não tancou os juros do amor. Então, rapaziada, sabe as Casas Bahia? Foi amor demais pra eles suportarem. Casas Bahia fecha 298 lojas e pode demitir quase 3.000 funcionários. Cara, que coisa insana. Eles tinham mais de 1.000 lojas e agora tem 700 e poucas. Ou seja, mais de 1/4 das Casas Bahia pelo país vão simplesmente desaparecer. Quase toda cidade com uma certa quantidade de habitantes tem uma, né? Ao menos tinha. Agora não vai ser bem assim e eu acho que todas as grandes lojas de varejo estão mais ou menos nessa situação aí, olha lá. Olha, vou te falar que as coisas não estão muito boas para o grupo das Casas Bahia, hein? Pediram recuperação judicial depois de confirmar o fechamento de quase 300 lojas pelo Brasil. Nossa, Débora, quase 300 lojas. Engraçado que eu vi umas pessoas falando que não, as Casas Bahia estão bem. É só que as pessoas não estão mais comprando nas lojas, estão comprando online. Amigo, recuperação judicial quer dizer que a empresa tá à beira da falência. Óbvio que tem a questão do digital, tá? Foi de Americanas, né? Ganhando do físico, mas antes de tudo, o problema do varejo no Brasil são os juros e a economia no buraco. Quer dizer, os juros estão em 14%. Caralho. E por que tá tão alto? Porque o governo do Brasil tá um lixo. Agora a justiça proibiu eles de demitir os funcionários. Gente, que absurdo. E é arriscado pra caralho de investir aqui. E pra ver se alguém corre o risco de investir nessa bomba, eles têm que deixar lá em cima. Daí o consumidor prefere guardar o dinheiro do que gastar, ou simplesmente não comprar nada porque os juros estão muito altos. Claro. E do outro lado, a Casas Bahia chora porque como que vai pegar dinheiro emprestado? Pra mim, ó, o erro foi trocar o baianinho por esse jovem esquisito aí, ó. Esse esquisitão. Com juros altos, assim. Seria basicamente isso. Não é à toa que a Magazine Luiza tá toda hora chorando pra baixar os juros. Eles sabem que estão no mesmo caminho. Juro alto realmente trava trava o investimento e trava também as vendas. Mas vamos continuar aqui na questão. Essa daí tá quase linda, hein, gente? Das Casas Bahia. Eles divulgaram nesse final de semana, primeiro de tudo, ó, prejuízo líquido nesse segundo trimestre que foi 18 vezes maior do que teve nesse período 2025, gente. Ou seja, foi um baita de um prejuízo. Velho, olha isso, 18 vezes mais prejuízo em 6 meses do que em 2025 inteiro. Parece que 4 anos de amor foi demais pra economia. Como? Ai, mete estrelinha no status do Instagram, vai metendo. Que os caras do abre aspas. Eu lembro dela caindo de cara porque a Dilma deixou ela carregar a tocha olímpica. É porque o pessoal tá comprando online, não é o governo, fecha aspas, vão argumentar contra isso. Viram crescer em vendas, teve um aumento aqui, ó, embaixo, de 1,6% nas vendas. Só que isso aqui não é. Meu Deus do céu, desconcertou a mulher toda. Ficou até tonta. Meu Deus do céu, véi. Tá tudo bem, sim. Gente, mano, e a pessoa, ela não consegue sustentar o corpo, né? Caiu de cara mesmo no chão. É o suficiente de crescimento para poder continuar mantendo, pagando os prejuízos, tudo que eles precisavam pagar. Isso aí, no caso, não tá dando certo porque eles já estavam muito mal das pernas, tá? As lojas não fecharam do dia pra noite, foram anos de juros do amor altos até que chegamos nesse ponto. Tipo um elástico que foi esticando até que estourou esse ano aí. Que é que eles anunciaram para poder conseguir reestruturar tudo? Bom, primeiro de tudo foi o fechamento de quase 300 unidades, o que significa que 1/3
das lojas que as Casas Bahia têm no Brasil todo. Se são quase 3 mil funcionários, cada loja tem uns 10, né? E pior que até fechar a loja custa caro. Imagina o tanto de rescisão que eles vão ter que pagar. Os caras estão simplesmente muito lascados. Eles querem também fazer mudanças Não pode mais, não pode mais. Proibiram de demitir funcionários. nos canais online para poder conseguir ganhar mais competitividade. A concorrência anda muito acirrada nesse mundo, inclusive do varejo, Elisa. Vixe, eu acho que agora tá meio tarde. Eles já deviam ter feito isso desde a pandemia. Se bem que a Magalu fez e já tá na merda também, talvez a gente só não tá vendo a Magalu nessa situação ainda, justamente por ter feito isso antes. A empresa não conseguiu crédito para poder manter a operação, porque o varejo funciona assim, a empresa pega o crédito, compra com o fornecedor e aí depois disso coloca no mercado, vende e paga ali esse crédito. E ainda tem o outro lado, porque com o crédito mais restritivo, com juros altos, a demanda acaba diminuindo, as pessoas compram menos. Olha aí os juros que eu falei. Eles estão falando que o problema é esse mesmo e juros altos é o mesmo que governo ruim. Então no final do dia é isso, as Casas Bahia não aguentaram tanto amor. Existia um investidor aqui, âncora, que acabou desistindo de fazer um aporte e isso ajudou a prejudicar a situação. Um investidor de fora Mas é tudo uma sensação. desistindo de investir no risco amor que tem aqui no Brasil. A culpa é de quem, né? Obviamente que gastança desenfreada do governo. Como me vem os caras defenderem que o problema não é o governo? Vamos ver o primo rico falando disso. Mas nos últimos anos ela fechava entre 20 e 30 lojas todo ano. Só que agora foram 298 de uma vez só. É como se ela tivesse pego tudo que ela fechou nos últimos 10 anos e cortou tudo nesse ano de 2026. É a questão do elástico que eu falei. Eles foram levando, até que não deu mais e explodiu. Só é curioso que foi bem no ano de mais gastança, vulgo ano de eleição. Chega a ser poético, uma poesia do amor. E só no primeiro trimestre desse ano, eles tiveram 1,1 bilhão de prejuízo. Em 2025 inteiro, a perda foi de 3 bilhões. Em 2024, foi 1 bilhão de prejuízo. Em 2023, 2,6 bilhões de prejuízo. E 22, 340 milhões de prejuízo. Desde a pandemia já tava mal das pernas, mas sem pandemia o treco foi se agravando. Curioso isso, né? Como que uma Casas Bahia da vida pega dinheiro emprestado pra rodar o negócio com juros desse? Então, assim, parece Se que tá ruim pra eles, imagina pra nós. cada ano que passa, o varejo no Brasil sofre um pouquinho mais. O grande culpado de tudo isso é a nossa taxa de juros. O Brasil hoje paga 9,3% de juro real. Ele é o maior juro real do mundo. O juro real que ele fala é descontado a inflação, tá? Tem a tabelinha ali. Véi, a Rússia, um país atacando outro país, ou seja, com uma instabilidade econômica absurda, tá com os juros reais menores que o Brasil. Vão dizer que não tá descontrolada essa merda. E isso porque caiu um pouquinho, tá? Tava até pior, tava em 15%. Uma loja como a Casas Bahia vende geladeira, vende sofá, vende televisão. Quem que tá comprando isso aí? Tudo parcelado, né? O cliente parcela em 10, 12 vezes, só que a loja precisa pagar o fornecedor agora. Então, ela pega dinheiro emprestado no banco para cobrir esse intervalo. E quando o juro está em 14% ao O negócio é botar a estrelinha vermelha no Instagram. ano, igual que está agora, esse empréstimo ele fica caríssimo. Daí alguém deve O negócio é ele, não. pensar, então é só abaixar os juros. Mas se eles abaixarem os juros em um país fudido desse, é aí que ninguém vai investir aqui e o governo quebra de vez. Os juros não vão diminuir até chegar alguém lá e parar a gastança do amor, coisa que eu acho que não vai acontecer tão cedo. Vende, mas o lucro vai todo embora pagando juros para o banco. E aí do outro lado, o cliente também está apertado. Porque com juro alto, o crédito fica mais caro, a parcela pesa mais no bolso e a pessoa simplesmente para de comprar. Ou seja, o juro alto mata o varejo dos dois lados. Beleza, depois de tudo isso, vamos ver alguém que diz uma coisa tipo, não, vocês não estão entendendo, o problema não é o governo, o problema é outro, a questão é outra. Se ela tivesse pego tudo que ela fechou nos últimos 10 anos e cortou tudo nesse ano de 2026. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você percebe que uma coisa não está funcionando e um comportamento... Tô com medo do que esse rapaz vai falar.
comportamento que você está tendo ao longo de vários anos também não faz mais sentido com a atualidade, vale a pena você tomar uma medida mais rígida ou você tentar continuar batendo com a cabeça na parede, sendo que não dá certo? Vão vendo, a própria empresa culpou os juros, que realmente tá um absurdo, mas pra ele eram eles que estavam errando e batendo a cabeça na parede, ok? As pessoas não estão parando de consumir. Quando foi a última vez que você, aí do outro lado, entrou numa loja física das Casas Bahia ou de qualquer outra empresa para poder comprar um eletrodoméstico? Assim, isso é um fato. O digital tá ganhando cada vez mais espaço, mas isso aí tá longe de ser o maior problema. Quer O dizer, Harry Potter gordo. Eu não sei porque quando ele começou a falar e eu ouvir o sotaque dele, ele já meio que já deu aquela sensação de que vem cocô. se a gente seguisse na lógica dele, lojas físicas deixariam de existir. Tipo, se é tão problemático as lojas físicas a ponto de não valer a pena, por que não fechar todas logo? Obviamente que se a economia tivesse mais de boa, eles teriam muito mais chances de se recuperar, e eles não fecham todas porque eles sabem que loja física dá dinheiro. O marketplace dessa empresa cresceu 16% e as lojas físicas recuaram 1,6%. Se você é uma pessoa minimamente inteligente, na hora que bate o olho nos números, você vai falar, não faz mais sentido ter a porra da loja física. Se você continua, você vai fazer porque você é... Porra, isso é lógico, né? Por que manter lojas físicas estão dando prejuízo? Como ele disse, o online cresceu, legal. Mas se a economia tivesse bem com juros baixos, teria crescido mais ou crescido menos? É óbvio que teria crescido mais. A questão é que a economia... Eu duvido, olha, eu faço muita compra no digital também, mas o povão de verdade, eles não estão ainda consumindo tanto pelo digital não, tá? tá ruim, mas Falo isso pela realidade da rua de quando eu tô ali no Brasil. não a ponto de deixar o online no vermelho. Só Ainda mais no interior. Sim, que é tipo assim, é o povão mesmo, fora da nossa bolha da internet. É o povão que precisa realmente consumir e que tá todo dia no mercado. O pessoal, na verdade, ainda tem medo de comprar pela internet. ponto de destruir lojas de varejo físicas. E esse é o problema aqui. Se a gente chegar no ponto de até o online ser inviável, meu Deus, eu não quero nem pensar. Menos lojas físicas não equivale a menos faturamento ou quebra de alguma empresa. Precisa também ter essa visão de mercado para entender que há uma mudança muito estrutural. Ok, primeiro, mais da metade do faturamento das lojas da Casas Bahia é no físico. Ou seja, menos lojas, no caso deles, é sim menos faturamento. Não necessariamente menos lucro, mas é menos faturamento. Segundo, a Casas Bahia entrou com recuperação judicial. Como que a gente nega que o treco tá pra quebrar? Tá em recuperação judicial, é claro que tá pra quebrar. Casas Bahia abriu um centro de distribuição de 18 mil metros quadrados. Se a empresa estivesse caindo aos pedaços... Mas eles que falaram que estão com prejuízo, cara. Será que ela estaria abrindo um centro de Meu Deus! logística? Sim, levando em conta que ela quer parar de tá caindo aos pedaços. E o online é a única coisa que tá dando minimamente certo pro varejo nessa bomba de país, porque o custo é menor. Casas Bahia entrou em recuperação só de zoeira, eles estão bem demais. Basicamente, eles estão caindo aos pedaços, mas até onde eu vi, ainda não desistiram. Por que não teve esse movimento todo, por exemplo, quando as locadoras foram substituídas pelo streaming? Meu Deus, cara, uma coisa é uma evolução tecnológica. Nada a ver com nada, meu Deus do céu. Outras são lojas falindo. Enquanto não tiver só inteligência... Comparando loja, que é algo que a gente usa dia a dia, com as coisas que a gente usa do dia a dia, e com sei lá, com um DVD que... Porra. Inteligência artificial no mundo, não faz o menor sentido lojas físicas deixarem de existir, Não igual no faz caso de sentido. locadoras, que foi uma evolução tecnológica. Quando, por exemplo, o taxista veio enfrentar a Uber. Quando, por exemplo, as empresas de telefone fixo começaram a perder espaço fortemente pro celular. Eu acho que o táxi foi o exemplo mais próximo dos que ele deu aqui. Os taxistas estão aí convivendo com os Ubers. São Sim. coisas parecidas, mas diferentes. Diminuiu o número de taxistas, mas eles ainda existem porque sempre
sempre vai ter aquela pessoa que tem pressa, por Pedro. exemplo, aí tá na rodoviária e já vai de táxi. Da mesma forma, vai ter aquela pessoa que vai querer o treco da loja logo e por aí vai. Vai diminuir? Com certeza. Vai ser o bastante para lojas físicas deixarem de existir? Com certeza não. Essas pragas deveriam se concentrar nisso, que de fato é o movimento do mercado. Independente se é o seu político de estimação ou não no poder, e falar: essa é a verdade. Na China, mais de 26% das vendas hoje são feitas na internet. No Reino Unido, quase 30% das vendas são feitas online. Nos Estados Unidos, são 17% das vendas do varejo feitas pela internet. Ou seja, a maioria das vendas ainda é em loja física. Que curioso, né? Eu te pergunto, se é culpa do Lula também? Do Bolsonaro? Ou do Ai, meu Deus. caralho de asa? Sim, economia ruim e gastança desenfreada é culpa do governo. Ele basicamente pegou um problema que existe e lojas físicas enfrentam, mas aí ele botou como se fosse o maior problema, sendo que a gente vive no Brasil, velho. Eu já vi negacionista, mas eu tô impressionado. Mais um tiete de político. Adora bater no Ele sendo o tiete de político. peito para falar que ama o capitalismo, mas quando aparece uma consequência do capitalismo como essa, gosta de colocar a culpa nos outros. Consequência do capitalismo, meu Deus, velho. A questão de compras online estarem crescendo, sim, isso é uma questão de capitalismo. Agora, ele ignorar a própria alegação das Casas Bahia sobre juros altos serem um problema para lojas físicas e que o que causa juros altos é o governo, sem falar nos impostos absurdos que existem. Não está alto. Que É doideira. apenas uma sensação de que está alto. Mas beleza, né? É duro, viu?